Boa noite a todos. Mais uma vez. Vocês viram os recados que eu coloquei hoje no Cigar? Viram? Alguém viu a Sim, notícia? sim. Vamos lá. Vamos recapitular como é que vai ser a nossa prova, certo? A prova, o que vai ser o projeto, né? O que é o projeto? O projeto vai ser uma planta baixa, que eu já expliquei a vocês, né? Como é que tem que ser feito. Um corte, que aí vocês vão escolher o corte, ou longitudinal ou transversal, apenas um corte, certo? Da maneira que vocês acharem melhor. Tá dando para ouvir direito, gente, minha voz? Tá, sim. Tá. Um corte da maneira que vocês acharem melhor. Lembrem que eu vou avaliar, quando eu estiver avaliando, eu vou olhar também o grau de dificuldade de vocês. Então, aqueles que forem mais ousados podem ser que tenham notas melhores do que aqueles que façam um corte mais simples. Então, mais fica a critério de vocês, certo? E a fachada principal, apenas a parte da frente, né? A fachada frontal, que é o assunto da aula de hoje, certo? Que eu já coloquei os vídeos lá no Siga A parte teórica vai ser dada aqui como aula síncrona, não tem aula gravada. Coloquei lá uma aula gravada com teórica e prática do professor Aécio, certo? Ok? Ok. Então, essa semana não vai ter tarefa sobre a aula de hoje. Qual é a tarefa que eu cadastrei lá no Siga A? É o projeto para vocês me entregarem até domingo, certo? Até domingo de meia-noite vocês vão ter que postar o projeto. E aí, na segunda-feira de noite, a gente vai fazer a defesa. Ou eu coloco apresentar de cada um, ou se o aluno quiser, ele pode colocar para apresentar também. Certo? E aí, vocês vão primeiro me explicar o projeto, vão falar a planta baixa. Professora, eu sei que foi a planta baixa da minha casa, da casa da minha avó, são 2 quartos, é assim, tem isso e tal, tal. Se quiserem colocar fotos, também podem, enfim, vocês vão fazer um projeto da maneira que vocês acharem melhor, tá? E aí eu vou fazer perguntas sobre o projeto para ver se vocês entenderam, se vocês realmente foram vocês que fizeram, tá certo? Porque muita gente tira da internet, mas aí quando tira da internet não sabe responder nenhuma pergunta, né? Então, é bom que vocês façam de verdade. Então, essa semana, eu acredito que vocês não têm prova de nenhuma outra disciplina. Tem alguém que tem prova de outra disciplina? Alguém tem Eu prova? não tenho. Não. Então, Eu também estou livre. pronto. Então, se dediquem a esse projeto, porque aí, segunda-feira, todo mundo apresentando, vocês já estão livres, já ficam de férias, né? Aqueles que têm as notas melhores. Gente, mais uma coisa também que eu coloquei lá na notícia. Se não quiser apresentar, certo? Se não quiser fazer, tem direito a fazer reposição. Reposição valendo 10, é uma prova. No dia, eu não lembro qual é o dia. O problema é porque a gente teria aula no dia 1º de novembro. Mas a gente não vai ter mais essa aula 1º de novembro. Porque vai ser feriado 1º de novembro. Porque dia 28, que é o dia do servidor público, a reitora transferiu para o dia 1º de novembro. E aí vocês vão ter um feriadão. Então, todo mundo vai ter que apresentar a próxima semana. Certo? Como ao todo só está 10, 12 alunos que estão comparecendo à aula, enviando as atividades, eu acredito que vai dar certo. Dá tempo, na segunda noite. A gente vai ter de 7 até 10h20 da noite para apresentar esses projetos. Ok? Ok. Vocês querem fazer perguntas, querem tirar dúvidas sobre o projeto agora? Pode ser qualquer casa, né? Assim, só escolhe a casa. Uma casa que tenha pelo menos 2 quartos, um banheiro, uma cozinha, uma sala. Não quero que venha aqueles kitnetzinhos de quarto e sala com banheiro, não. Certo? Tasco, então. Deixa Ok, eu ver ok. se alguém me perguntou no chat. No caso, faz também o plano vertical da casa. Como assim o plano vertical? O corte
Professora, essa Sim, fachada. só um minuto, Jean. Ah, Faz sim um corte vertical. Vocês que vão escolher, ou longitudinal ou transversal. Apenas um corte, certo? O ideal de corte, gente, como a gente não teve esse ponto facultativo que foi inesperado, aí essa aula, infelizmente, não teve como ser síncrona e eu não tive como tirar dúvidas de vocês de cortes verticais. Mas os cortes verticais, a gente geralmente escolhe passar a eles pelos locais que na planta baixa eu não consigo identificar. Ou seja, o que é que eu não identifico na planta baixa? As alturas, né? Então, eu procuro passar eles geralmente pegando caixa d'água, pegando o pé direito, pegando se tiver laje. Num projeto, eu posso ter quantos cortes forem precisos, certo? Como aqui no projeto daqui vai ser a prova, vai ser só um corte, então vocês tentem pegar um que tenha o máximo de detalhes, o máximo de altura possíveis, tá? Pode falar, Jean. a fachada vai ser tipo um corte vertical também? Eu vou mostrar hoje a aula de fachadas a vocês. Quem aprende a fazer uma planta baixa e aprende a fazer um corte vertical, a fachada é tão simples, que vocês fazem de letra, certo? Porque não tem muitos detalhes numa fachada de uma edificação. Geralmente não tem muitos detalhes. O corte vertical é sempre no banheiro, né? Oi? O corte vertical tem que pegar sempre o banheiro? Não Sempre no seu corte? obrigatoriamente. O ideal é que pegue caixa d'água. Mas eu não quero que vocês subam escada para medir caixa d'água, não. Isso aí vocês vão fazer de acordo com o que vocês acham, certo? Eu queria muito que vocês fossem para uma casa, né? E fosse sair medindo para ver a medida real, depois fazer a conversão, para passar para a escala, escolher a escala, né? Mas não tem, assim, tem um aluno de manhã hoje que está pegando uma casa com 13 cômodos, ele está com dificuldade de passar para o papel, vai ter que fazer na escala 1:100. Então, assim, isso é bom? Ele vai aprender muito, ele está fazendo da casa dele. Ele vai aprender muito. Ele disse, professora, eu estou aprendendo tanta coisa que eu nunca imaginei. Isso é bom? Mas também vocês vão fazer de acordo com a realidade de vocês, de acordo com o que vocês tiverem condições, tiverem acesso. Certo? Podem fazer mais perguntas. Professora, Oi? e eu, no meu caso, minha prova? A Lana é uma prova, né, Alana? Valendo 10. Que a Alana não consegue desenhar, que ela tem um problema motor. Aí, Alana, a gente combina pode até fazer no dia 25 mesmo. Sendo que aí eu mando de manhã. Você tem aula? Como é que é? Na segunda-feira? Não, só sua aula mesmo. Só tem aula à noite, né? Então, você quer que eu mande de manhã a prova e você quer 24 horas? Pode Você ser? falou que a prova é enorme, minha prova? Vai ter que ser, né? Que é teoria. Mas vai dar tempo, só um dia? Fazer? Dá tempo, mulher. Você viu como é minha prova, mas é de marcar. Eu tento facilitar. Mas tem que fazer, responder, não na doida, né? Tem que responder para acertar. Não, mas vai dar tempo. Nem se preocupe. Nem se preocupe. Tá bom. Eu coloco a gente se fala por e-mail. Assim que estiver pronto, eu mando e você tem 24 horas. Tá certo. Certo? Na segunda de manhã, não dá certo. Na segunda de manhã eu vou estar ocupada aplicando a prova dos outros alunos. Na segunda tarde, certo, Alana? 2 horas da tarde, mais ou menos. Tá certo. Daqui. Mas na segunda? Não tem aula, não? Segunda? Próxima segunda? Sim, pra gente? É a defesa dos projetos. Eu vou estar fazendo a prova, se... Se você quiser assistir, se não, você vai fazer sua prova. Tá certo. A minha é enviada pelo Gmail, né? Pelo e-mail, né? Por e-mail. Aí lembre que, como as atividades
Vai ser igual da segunda prova. Eu não vou, vamos supor, você tirar uma nota acima de 6. Lá vai ter planta baixa 1, planta baixa 2. Não, planta baixa 1, planta baixa, revisão, cortes verticais e projeto, prova. Não sei como foi que eu cadastrei. A sua nota vai ser dividida nesses 4, certo? Que vai dar o total. Aí eu lhe mando a prova corrigida. Igual como foi a segunda, para você entender. Porque a sua prova é Certo. diferente de todo mundo e eu não consigo cadastrar você diferente dos outros alunos. No caso, você vai dividir minha nota da prova nas tarefas? Vamos supor, você tira um 8. Aí eu vou botar 6 na prova, 2 um no corte, um na planta baixa, entendeu? Para que você fique no total de 8. E eu lhe mando a prova corrigida para você entender. Igual como Sim, foi a segunda prova, igual como foi a primeira. Eu tenho que sair sim, dividido. sim, entendi. Entendeu? Certo, tá certo. Vamos lá, gente. Quem mais quer tirar dúvida? Então fica na segunda tarde, viu, Alana? Qualquer coisa, manda um e-mail para mim. Tá certo, não esqueça de minha prova. Você esqueceu daquela outra vez. Porque da outra vez eu esqueci. Alguém quer tirar dúvida mais sobre o projeto? Professora, na planta baixa a gente pode escolher a escala, né? Isso. Isso. Porque se eu fosse fazer na escala de 1 para 50, o comprimento da casa ia dar os 28 centímetros da folha. Aí você pode fazer um para 75. Eu estou fazendo para 1,65, que dá Um para 65 1,54. deu certo. Mas e uma coisa, vai dar para fazer a cotagem? Dá sim. Vai Dá. ficar 1,54 o fator de escala. Aí eu multiplicando, até para fazer a largura das paredes dá certo. Fica 2 milímetros. Ah, então ótimo. Eu passei bem 2 dias estudando isso para ver se achava uma boa. Para achar a escala correta. É. Se der certo. Mais alguém quer tirar dúvida? Professora, Oi. que nem você estava falando sobre as casas. Pronto, minha casa é praticamente simples. É uma sala, um quarto, cozinha, um terraço e pronto, praticamente é só isso. Tem algum problema ou não? Eu queria uma casa de 2 quartos. A sua casa só tem um quarto? Só. Você tem tia, avó, primo, prima, mãe, pai, qualquer coisa que você pudesse fazer a planta da casa deles, que fosse um pouquinho maior? Pronto, eu acho que dá certo. Eu consigo pegar aqui de um vizinho que tem próximo. Tem 2 quartos. Pronto. Gente, colocar a foto não é obrigatório, mas enriquece muito o projeto, certo? Porque a gente vê a fachada, se ficou direitinho, mas não é obrigatório. Mas quem quiser botar foto, fica legal. Ok? Quem mais quer tirar dúvida? Então, pronto, eu estou bem satisfeita porque essa semana vocês não vão ter provas, né? Então, dá para vocês se dedicarem aí até domingo para fazer esse projeto. Dá tempo demais. Se já tiverem feito a planta baixa, né? Como eu solicitei, foi no início do mês, né? Que a gente teve aula de planta baixa. Já é para estar feito. Então, teoricamente, a semana é para fazer só o corte e a fachada do projeto. Mais alguma dúvida? Então, vamos começar a aula. Ninguém quer fazer mais pergunta? De manhã fizeram tanta pergunta, tô achando até estranho. Vamos lá, vou botar para apresentar, certo? Deixa eu, antes de tudo, peraí. Só um minutinho. Deixa eu abrir aqui a aula. O computador tá aqui mandando atualizar um monte de coisa. Ai, Jesus, bicho.
A aula de hoje, a teoria é rápida. Depois que vocês aprendem a fazer uma planta baixa e um corte, o resto aqui é tudo muito simples. Os outros projetos. Só um minutinho enquanto abre aqui. Eita, bicho, deu branco. Ai, meu Deus. Pronto, tá bem. Gente, só um minutinho que o computador tá bem lento. Negócio difícil. A internet caiu? Uhum. Eu acho que ela saiu para verificar melhor onde é que tá o arquivo. Vitória. Acredito que eu cheguei agora em casa.
falando comigo, é? A professora tá matando aula? Ai, tem outra vitória aqui nesse. Eu sei lá. Mal tem mulher, mulher. Cheio, mano. Ah, tá. Então tá, né? Vida de trabalhadora, minha filha. Chegar tarde em casa. Seja bem-vinda. Ah, cadê, Agora cadê a professora? minha irmã me pregou, eu acho. Ah, vai, a professora saiu e tá gravando na sala. É porque a internet dela tava ruim, eu acho. Ai, meu Deus. Voltei. Deu certo. A aula parou de ficar gravada? Continuou gravando, né? Tá sim, tá gravando ainda. Não interrompeu, não, né? Vou mudar para apresentar. Tive que reiniciar tudo aqui. Agora vai dar certo. Vocês estão vendo aí agora? Então, Sim. certo. Vamos lá, então. Hoje o conteúdo de hoje é sobre fachadas, planta de locação e cobertura e planta de situação. São 3 coisas diferentes, tá? Que é só aula teórica. Então, fachadas, certo? São vistas resultantes das projeções verticais e laterais das faces externas da edificação, mostrando de maneira quase real a sua forma e composição estética com o meio ambiente. É um desenho de apresentação e também de execução. Vamos lá. Vocês lembram lá de vistas ortográficas, o conceito de vistas? O observador se posicionava na frente de um objeto e o que ele via era projetado posterior a ele no plano, lembram? É a mesma coisa aqui quando a gente trabalha com fachadas, tá, gente? Mesma coisa. O observador ele vai se posicionar por fora da edificação, tá? O que ele vê é projetado em um plano posterior a ele, certo? Então, as fachadas são vistas, certo? Por que vistas? Porque o observador se posiciona por fora, tá? As fachadas são vistas. O que ele vê é projetado em um plano posterior a ele. A fachada, ela é um desenho de execução, se for desenhado em vista, seja, em 2D, apenas com 2 dimensões, ou ela pode ser um desenho de apresentação, se ela for desenhada em perspectiva, em 3 dimensões. Tá certo? Ok? Deu para entender? Deu para entender, gente? Sim, sim. Explica aí de novo, professor, que eu fiquei confuso. Deu para entender? Eu fiquei confuso, explica aí de novo, professor. Vamos. Ó, elas são desenhos de apresentação, como tá aqui, ó, em 2 dimensões. Você tem aqui, ó, largura e altura,
certo? Ó, são 2 dimensões apenas. Você não vê profundidade. Então, quando for assim, é um desenho de apresentação, ou seja, é uma vista, certo? Quando for assim, em perspectiva, é um desenho de... Desculpe, gente. É um desenho de apresentação assim, e aqui em vistas é um desenho de execução, certo? Esse aqui é o desenho que vai... Qual a diferença de desenho de execução e desenho de apresentação? O desenho de execução é aquele que vai lá para a obra, tá? É aquele que vai estar lá na obra para quando o pessoal estiver executando, né? Por isso que é desenho de execução, ele poder tirar dúvidas olhando a fachada. O desenho de apresentação, como está aqui, ó, em 3D, certo? É aquele que vai ser para você apresentar o seu cliente, certo? Não vou pedir a vocês fachadas em perspectivas, tá bom? Eu vou pedir apenas em vistas, ok? Então, vamos ler de novo, ó. São vistas resultantes das projeções verticais e laterais das faces externas da edificação. Então, gente, uma edificação vai permitir ter 4 fachadas, certo? A fachada frontal, que é quando o observador se posiciona na frente da edificação, tá? A fachada lá, aí da parte de frente, por fora da edificação. Se ele for para o lado direito, ele vai ver fachada lateral direita. Se ele for para o lado esquerdo, ele vai ver fachada lateral esquerda. E se ele for para a face posterior, ele vai para a parte de trás do objeto, certo? E o que ele vê, tá? É a fachada posterior. Então, em uma edificação, eu vou ter 4 fachadas, certo? Ok? Lembrando que é sempre pelo lado de fora da edificação, certo? Sempre pelo lado de fora. Aí, vamos lá. Mostrando de maneira quase real. O que é isso? É porque na fachada é possível colocar uma composição estética. O que seria essa composição estética? Certo? O que seria isso? É colocar um meio ambiente próximo, é colocar um objeto, colocar pessoas, colocar um jardim, né? Como está aqui nessa imagem, ó. Veja aqui nessa imagem, é um desenho de apresentação, certo? Com composição estética. Mas vejam que ele foi feito no computador, certo? Esse desenho aqui parece até uma foto, né? De tão real. Mas ele foi feito no computador. A gente, em expressão gráfica, desenha à mão, tá? A gente desenha à mão. Então, o que é que eu sempre aconselho aos meus alunos? Se for para desenhar à mão, fazer uma composição estética à mão, só faça se você realmente souber, tiver o dom do desenho artístico. Se você não souber, não faça, porque não é obrigatório, tá? Para evitar de vir aquelas fachadas, porque já veio fachada para mim, gente, com um solzinho daqueles com tracinho, umas nuvens, umas gaivotinhas, um pé de coqueiro com umas florzinhas. Não façam isso, certo? Não façam isso. Só vá fazer uma composição estética se você realmente tiver o dom para isso. Se não, deixa para quando for lá em PAC, quando for trabalhar com desenho 3D, que nem PAC, acho que PAC não trabalha com desenho 3D, trabalha só o 2D, é que vocês vão usar essa composição estética, ok? Entenderam? Ela é um desenho de apresentação e também de execução, é aquilo que eu falei, né? O desenho de apresentação é aquele para apresentar ao cliente, e de execução é aquele que vai lá para a obra, para o cliente fazer. Uma edificação permite a apresentação de 4 fachadas, já falei isso. Devemos desenhar apenas aquelas voltadas para a via pública. Gente, não é obrigatório desenhar as 4 fachadas de um projeto, certo? Não é obrigatório.
geralmente eu desenho as fachadas que têm mais detalhes. A frontal, com certeza, ela é a principal, né? E se for uma casa de esquina, eu posso desenhar a fachada lateral, né? Dependendo para o lado da esquina, eu posso desenhar, enfim. Se atrás da casa tiver uma área de lazer, alguma coisa, eu posso desenhar a fachada posterior, mas não é obrigatório ser as 4 fachadas, tá? Hoje, como a gente se trabalha no computador, certo? Quando a gente trabalha no computador, o que é feito? A gente faz o desenho em 3D, tá? Quando vai mostrar ao cliente para apresentação. E aí você gira a casa, vai mostrando tudo, todos os lados, vê tudo, certo? É bem bacana para o cliente, como está aqui é só uma imagem, mas no computador eu consigo girar e ver do lado, ver atrás, ver tudo, tá? Vamos lá. Como desenho de apresentação, elas podem ser desenhadas em perspectivas, aquilo que eu já falei. Como desenho de execução, elas devem ser desenhadas como vistas, certo? As fachadas representam as partes aéreas e externas da edificação e não são cotadas. Importante isso. Não precisa cotar a fachada, certo? Não precisa desenhar a fundação na fachada. Fundação a gente desenha só lá no corte, tá? Na fachada a gente desenha apenas o que está acima do nível do terreno. Então, eu desenho embasamento ou não? O que é que vocês acham? Desenho, né? Desenho embasamento, porque o embasamento está acima do nível do terreno. Certo? Ok? Aqui, ó. Aqui é o desenho, certo? De uma fachada, feita, teoricamente, se fosse feita à mão, né? Veja, eu desenhei aqui, ó, o nível do terreno, que seria a linha de terra, certo? Né? Ah, professora, mas o meu terreno ela é desregular. Não importa. Se eu vou desenhar considerando que a minha fachada vai ser regular, então eu desenho considerando ela o nível reto. E aqui, ó, essa aqui é o embasamento. Qual é essa altura? A altura do piso, tá? Ó, essa aqui é a altura do piso, certo? Desenho o embasamento, depois vou subir todas as alturas de pé direito, né? Que essas informações eu tenho lá no corte, tá? O telhado não precisa, a gente aqui que vai desenhar à mão, eu nunca exijo que vocês desenhem as telhas, porque dá muito trabalho e geralmente não fica bonito, não fica uma coisa apresentável. Então, não é obrigatório desenhar o telhado aqui em expressão gráfica, certo? Lá em PAC, você já desenha um telhado, porque lá vocês conseguem fazer com precisão. Muita coisa aqui a gente não consegue fazer com precisão, porque são coisas pequenas, menores do que 1 milímetro, e fica complicado. Lá em PAC, a gente consegue dar uma realidade muito maior ao desenho. Gente, as portas e as janelas na fachada sempre vão ser desenhadas fechadas e da maneira que ela realmente é. Então, se vai ser porta de vidro ou janela de vidro, a janela de madeira, com rótulo, sem rótula, assim, até o trinco da porta a gente desenha, certo? Da maneira mais real possível. Veja que aqui, ó, nessa fachada, ele colocou, ó, as pedras que tem no revestimento da caixa d'água, certo? Então, eu posso, sim, desenhar, tá? Com a maior riqueza de detalhes, da maneira que ela realmente é. Ó, aqui, ó, a fachada lateral direita dessa edificação. Veja aqui, ó, aqui deve ser o banheiro, né? Porque é a caixa d'água. E aqui, provavelmente, ó, a janela de vidro do banheiro. Aqui, uma porta. Ao outro lado, ó, da edificação, uma varanda, né? Vocês viram que aqui, ó, na fachada frontal, ó, na fachada frontal, a porta, ela está aqui, a gente não vê, né, ó. A gente não vê a porta, então tá aqui ela, ó, a porta, tá? Na lateral esquerda. As janelas e aqui uma fachada em perspectiva. Professora, eu não sei desenhar isso em perspectiva. Gente, vocês não são obrigados, mas se vocês quiserem tentar, vocês conseguem,
certo? Se vocês quiserem tentar desenhar em perspectiva, vocês conseguem, ok? Alguma dúvida? Aqui, ó, fachada em perspectiva mostrando composição estética com ambiente próximo. Isso aqui foi aquela fotinha, né? Feita no computador. Colocou objetos, colocou um jardim, né? Colocou plantas, fez um caminhozinho, iluminação, enfim. No computador é muito mais fácil de fazer, é de uma maneira muito mais real. Olha essa daqui, ó. Colocou até uma iluminação noturna, tá? Então, é uma maneira mais real de se desenhar. Como é que eu construo uma fachada? Certo? Primeira coisa, a escala. A escala pode ser a mesma da planta baixa e a mesma do corte. Geralmente se trabalham com as mesmas escalas. Se você fez a escala da planta baixa na escala 1:50, faz o corte no 1:50, faz a fachada também na escala 1:50, certo? Desenhar uma linha horizontal, que é a linha de terra, primeira coisa, né? Marca as cotas de piso e desenha o embasamento. Então, veja, ó, esse aqui é daquele projeto, gente, que eu gravei as aulas. Isso aqui seria a fachada daquele projeto, ó. Desenhei a linha de piso, né? Ou a linha de terra aqui, que seria o nível do terreno, né? Marco as cotas de piso. Qual é essa altura? Eu vou olhar lá na planta baixa. Aqui no quarto é 0,35. Aqui na varanda é 0,30. Então, tem uma diferençazinha, ó, na altura do piso. Então, eu desenho um embasamento. Professora, por que você tem que desenhar um embasamento? Porque lembra que o embasamento é o tijolo deitado, né? E geralmente ele aparece. Geralmente ele aparece acima do nível do terreno. Tá? Então, se aparecer, a gente vai lá e desenha. Depois eu vou com alturas de pé direito, ou altura de caixa d'água. Essa largura aqui eu vou medir lá no banheiro, certo? Por que eu tenho uma linha aqui no meio? Porque lembra que naquela planta baixa da aula são duas faces, são duas paredes paralelas, elas não estão no mesmo nível. Então, por isso que eu coloco essa linha aqui no meio, certo? Se fosse uma parede só, tá? Não tinha essa linha aqui no meio. Então, desenho a porta, as janelas, certo? Aqui, ó, o pilar. Veja, o telhado, não coloquei detalhes no telhado. Então, essa daqui é a fachada principal, certo? Lá das aulas que a gente assistiu. Inclusive, eu acho que é ela que a Essa ensina a desenhar também lá no vídeo que eu botei para vocês. Ok, meu povo? Aqui é a fachada lateral direita, certo? Então, aqui, ó, varanda. Aqui é a janela da sala. Aqui, janela da cozinha, aquela janela alta da cozinha. Aqui, ó, fachada lateral esquerda. Essa porta aqui é lá da área de serviço, ó, o pilar da área de serviço. E as janelas altas dos quartos. E aqui o banheiro. Veja a diferença aqui no embasamento do banheiro, certo? Dá para ver a diferença aqui no embasamento do banheiro. E aqui a caixa d'água, ó. E aqui a fachada posterior, certo? A parte de trás que é a eletrificação. E aqui, gente, uma fachada frontal, né? Com uma composição estética, tipo querendo como se fosse à mão, né? Como se fosse um desenho feito à mão. Não fica legal. Eu acho que é melhor que não faça, certo? É melhor que não faça. Alguma dúvida sobre fachada? Querem fazer alguma pergunta? Uma dica também que vocês podem fazer é sair contornando o corte, certo? Se vocês saírem contornando o corte, pegando todas as extremidades do corte, você já faz a fachada quase toda, certo? Então, quem sabe aprendeu a fazer um corte, a fachada é muito simples mesmo. Posso seguir? Alguém quer fazer pergunta? Vocês estão me ouvindo, gente? Não, pode seguir, pode seguir. Estamos ouvindo. Estão ouvindo, né? Então, vamos lá. Planta de locação e cobertura. É a vista superior que se observa dentro dos limites do terreno, certo?
o observador ele se posiciona acima da edificação, tá? O observador se posiciona acima da edificação. O que ele vê é a vista superior. Então, planta de locação e cobertura, qual é a função dela? É de locar a edificação dentro do terreno, por isso que é planta de locação, ou seja, para mim saber os espaçamentos e os recuos das paredes externas, das faces externas das paredes externas até as faces internas do muro, certo? É para mim locar a casa dentro do terreno, dentro da propriedade, enfim, a função é essa. E de cobertura, porque é uma planta só, é o quê? Para mostrar a forma do telhado, a questão das 2 águas, se é de 4 águas, o caimento das águas, certo? Então, planta de locação e cobertura, tá? A função é essa, locar a edificação dentro do terreno e apresentar a forma do telhado. Ok, gente? Dúvidas? Alguém quer fazer pergunta? Não, professor, nenhum. Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Como é que se constrói uma planta de locação e cobertura? Na aula presencial, geralmente eu desenho uma planta de locação e cobertura, que eu acho ela um pouco mais complexa do que a fachada. A fachada eu acho mais simples de desenhar, né? De aprender a desenhar, mais do que a planta de locação e cobertura, certo? Então, a escala, 1 para 50, 1 para 100, 1 para 200, 1 para 500. Vai depender de quê? Vai depender do tamanho, né, do meu terreno, do lote de construção, se é uma propriedade rural, vai depender de tudo isso, certo? Então, desenha-se um muro, ou a cerca, ou construção, enfim, o que estivesse delimitando o terreno, primeira coisa, né? Depois, define as distâncias, os limites do terreno, considerando os afastamentos e os recuos mínimos, de acordo com o Código de Obras, certo? De acordo com o Código de Obras. Quem sabe o que é Código de Obras? Quem sabe? Ninguém sabe. Nunca ouviram falar em Código de Obras? Nunca ouviram falar? Gente, Código de Obras é uma lei municipal, certo? Funciona como uma lei que ele é como é que eu vou dizer? Um manual do construtor, certo? Ele é construído, ele é feito quando se é feito o plano diretor da cidade. Nem toda cidade tem plano diretor. Por quê? Para Caraúbas, por exemplo, não tem plano diretor. Certo? Por quê? Porque só é exigido que uma cidade tenha plano diretor quando ela tem acima de, acho que é 80 mil habitantes, se eu não me engano. Ou é 60 ou é 80, estou um pouco em dúvida. Certo? É que é exigido que se tenha um plano diretor. Então, quando faz o plano diretor, é feito também um código de obras. O que é que vai ter nesse código de obras? Vai ter que ter tudo relacionado a obras, certo? Por isso que numa cidade maior, numa cidade grande, você vê as coisas mais estruturadas, né? Por quê? Porque lá tem um código de obras que você tem que seguir os códigos de obras. E principalmente hoje em dia, depois que começou, né, um avanço na construção, hoje está mais parado que a crise está grande, mas na época passada que a gente teve aqueles programas do governo e teve um avanço muito grande na área da construção civil, né? Tudo que era feito foi muita coisa financiada pelos bancos. E o banco só aprova uma construção, um financiamento, se ele seguir o Código de Obras, certo? Então, o CREA, ele vai fiscalizar a obra, mas ele vai olhar o Código de Obras, se está tudo de acordo com o Código de Obras. O que é que tem nesse Código de Obras? Deixa eu dar um exemplo. Vai ter os afastamentos laterais, frontal, posterior, ou seja, a distância mínima, vai ter sempre os mínimos, tá? A distância mínima, mínimos e máximos, depende do que for. A distância mínima entre a parede externa e o muro, que são os afastamentos. Vai falar sobre
largura de rua, largura de calçada, largura de canteiro, sobre a altura de casa, tipo, a casa não pode, se for um duplex, não pode passar de 7 metros, um prédio de tantos andares não pode passar de tantos metros, então lá vai ter todas as normas para o funcionamento de uma cidade, certo? E aí, se você quer uma casa e quer financiar essa casa, você tem que seguir o Código de Obras, senão o banco não financia, né? Senão o banco não financia. Tá ok? Tá ok, gente? Ok, professor. Ok. Deu para entender, né? Então, depois, quem tiver curiosidade, quiser dar uma olhada, pode dar uma pesquisada no Código de Obras, por exemplo, aqui em Mossoró tem. Aí, tipo, Mossoró tem. O que as cidades vizinhas fazem? Seguem o de Mossoró. A Pudi, eu acredito que é para ter já. Eu acho que a Pudi já tem plano diretor. Se não tiver, deve estar em construção. Alguém de Apudi aqui? Não sabe. Vamos lá. Aí, definir todas as distâncias de acordo com o Código de Obras, certo? Depois, vamos lá. O contorno externo das paredes com linhas tracejadas e o contorno do telhado com linhas contínuas. Olha aqui. Veja aqui. Isso daqui é o contorno externo das paredes externas. Por que eu faço ele com linhas tracejadas? Por quê? Porque se eu estou olhando de cima, teoricamente, eu não vou ver isso aqui, eu vou ver só o telhado. Então, eu represento ele, apenas ele, não preciso desenhar toda a planta baixa tracejada, certo? Não precisa. Apenas o contorno externo das paredes externas, tracejado e com linhas contínuas, ó, todo o telhado, porque eu vou estar olhando de cima e vou ver o telhado. Então, eu tenho aqui beiral, certo? Eu tenho aqui linha de cumieira, aqui, ó, a parte de cima da caixa d'água, tá? Indicar os sentidos dos declives da água no telhado. Essas setinhas aqui significam o quê? É os declives da água, para onde a água vai correr. Então, esse telhado, deixa eu ver se eu tenho foto dele aqui. Ele vai ser dessa maneira aqui, ó. Certo? Por quê? Porque tá tendo declive, certo? Para cá, ou seja, aqui no meio é uma linha de cumieira, realmente. Representar plantas de jardim, se quiser, não é obrigatório, certo? Cotas de dimensões, ó, aqui na planta locação e cobertura, é obrigatório fazer cotagem. Lá na planta baixa, não, desculpe, lá na fachada, não é obrigatório, certo? Ok? Ok. Diferenciar os traços, indicar o norte, identificar o desenho e a escala, certo? Então, tudo isso precisa fazer para se desenhar uma planta de locação e cobertura. Observe que sempre que for um desenho na horizontal, eu tenho que indicar o norte. Então, planta baixa, eu indico o norte. Planta de locação e cobertura, eu indico o norte. E na próxima, que é a planta de situação, que também é na horizontal, eu também indico o norte. O que é na vertical, que são o quê? Os cortes e as fachadas, eu não indico o norte, certo? Apenas no desenho que for na horizontal. Então, esse aqui é um exemplo de planta de locação e cobertura, certo? Lá daquele projeto, né, que dá aula, que tem ele no livro de vocês. Aqui, gente, é outro exemplo, tá? Veja, fez a cotagem de todos os recuos, né, de todos os afastamentos, e ele achurou o telhado. Não é obrigatório, você pode achurar, sim, o telhado, né? Mas não é obrigatório. Dúvidas? Querem fazer perguntas? Alguém quer fazer pergunta? Não tenho. Então, vamos lá. Planta de situação. É a vista superior da edificação e da região próxima. Planta de situação é a mesma coisa da planta de locação e cobertura, sendo que
eu não vou desenhar a edificação. É a mesma coisa em qual sentido? Porque eu também vou olhar de cima, certo? Qual é o objetivo dessa planta? É para situar o terreno, o lote, dentro de uma quadra, dentro de uma rua, dentro de um bairro, dentro da cidade, enfim, depende do que você for querer situar, certo? Então, planta de situação é isso. Veja aqui, ó, que tem um exemplo. Ele desenhou uma quadra com as calçadas, certo? Ó, desenhou as ruas. Ele até cotou, mas não é obrigatório cotar. E o terreno, ó, da construção é achurado. É obrigatório achurar o terreno, certo, gente? Para poder identificar qual é ele, qual é o que eu vou desenhar, tá? As escalas mais utilizadas, 1 para 250, 1 para 500 e 1 para 1000. Ah, professora, mas eu quero desenhar na escala 1 para 300, eu não posso? Pode. As mais utilizadas são essas, mas você desenha na que você quiser. Representa o terreno, as construções dos terrenos vizinhos, não é obrigatório desenhar a construção. As ruas que servem de acesso e referenciais próximos mais conhecidos. Por exemplo, aqui, eu poderia, vamos supor, se aqui fosse uma farmácia, colocar farmácia, enfim, um nome. Se aqui fosse um hospital, um colégio, eu posso colocar pontos de referência, certo? Para poder ajudar a situar melhor o terreno. Deixa eu dar um exemplo. A minha casa aqui, quando foi construir, certo? Eu comprei o terreno, tenho certeza que estava comprando o terreno da esquina. E aí, quando chegou o projeto, quando chegou tudo que eu fui ver, não era o da esquina, era o vizinho. Por sorte, né? Por sorte, eu percebi isso, né? Que eu comprei o terreno enganada, né? E não construí no terreno errado. Porque é uma coisa que mais acontece é gente que constrói no terreno errado. Por quê? Porque não observa a planta de situação. Aqui eu moro no condomínio. No condomínio tem um exemplo, né? Tem vários exemplos na final. Tem um exemplo do cara que construiu a casa inteira mesmo, a casa pronta no terreno vizinho, né? E aí tá a briga na justiça. Por quê? Porque o dono do terreno troca se quiser. O terreno era dele, ele foi lá e construiu. Aí tá a briga na justiça. Tem um amigo nosso, um amigo meu, que construiu um muro todinho do terreno vizinho. Quando ele foi ver que foi para começar a fundação, estava no terreno vizinho, porque ele não observou bem a planta de situação. Então, a planta de situação ela é importantíssima para evitar esse tipo de problema. Acontece muito, é muito comum. Representa isso aqui, já falei. Diferenciar as espessuras das linhas, destacando o contorno do terreno, onde se quer construir com linhas mais largas. Então, aqui, ó, eu tenho que enlarguecer essas linhas aqui, nem tá, na verdade, né? Mas eu tenho que dar o maior destaque possível ao terreno para não ter perigo de eu construir ele errado. Achurar o terreno é obrigatório. Cotar as dimensões do terreno, largura de calçada de rua, não é obrigatório fazer cotagem, certo? Indicar o norte, identificar a planta e indicar a escala. Ok? Alguma dúvida? Alguém quer fazer pergunta sobre a situação? Não, professora. Não, né? É bem fácil aqui, ó. Tem mais 2 exemplos. Aqui, ó. O cara colocou 3 quadras, certo? Aqui o terreno que vai ser construído. Veja que eu tenho que colocar os nomes das ruas, ó. Botou aqui, ó, um ponto de referência, um supermercado, certo? Indicou o norte, colocou o nome, a escala. Aqui, ó, é outra plano de situação. Foi o que ele fez. Ele só colocou a rua. Eu não acho correto, eu não acho que seja uma coisa completa fazendo só assim, né? Eu prefiro fazer desse modo, colocando mais quadras, mais ruas, para ficar mais completo e chegar mais próximo, né, do local correto. E, gente, depois que vocês fazem todos os desenhos, é obrigatório fazer os cálculos das áreas, certo? Então, eu tenho aqui, ó, área coberta ou projetada, que eu chamo de AP. É a área da projeção horizontal da coberta, planta abaixo da coberta, certo? O que é que eu faço? Eu vou fazer a largura vezes o
comprimento. Largura total vezes o comprimento total da planta baixa. É a área projetada, né, da coberta, gente. É a largura total da coberta do telhado vezes o comprimento total do telhado, certo? Eu considero que o telhado vai estar na horizontal, mas, na verdade, o telhado ele é inclinado, né? Área construída é a área da projeção horizontal do contorno externo das paredes, não contando as áreas de alpendre e varanda. Planta baixa. Gente, esse conceito aqui, certo? É o conceito que o pessoal da engenharia usa. Na verdade, já está sendo até um pouco desusado, porque existe uma discussão entre engenheiro e entre arquiteto, certo? Que o engenheiro hoje, ele já está indo mais para a área, está indo mais para o conceito do arquiteto. O que é que o engenheiro diz? Ele diz que a área construída, né, é tudo aquilo que tiver as 4 paredes. Então, tipo, área de alpendre, varanda, área de serviço, área de serviço não, se não for toda com as 4 paredes, não entra como área construída, né? O arquiteto diz o seguinte: tudo que for coberto, tiver cobertura, tiver um telhado, entra como área construída. Que já realmente, eu acho que seja o mais correto, certo? Seja o mais coerente. Como aqui a gente vai, né, formar engenheiros, eu coloquei aqui o conceito que o pessoal da engenharia usa. Mas até os engenheiros hoje, eles utilizam essa teoria do pessoal da arquitetura. Por quê? Porque quando você vai vender, você cobra por metro quadrado. Então, quanto maior a área construída, né? Imagine você desenhar alpendre, varanda, desenhar não, você construir alpendre, varanda e não cobrar nada por isso, entendeu? Agora, se você for desenhar uma varanda, por exemplo, que não tem um teto, não entra como área construída, certo? Não entra como área construída. Aí é uma parte que você vai ter que negociar fora com o construtor, tá? Área da coberta ou do telhado, né? É a área real da coberta que corresponde à superfície do seu plano inclinado, ou seja, eu vou considerar a área real e o meu telhado inclinado. E para que serve? Para mim calcular a quantidade de telhas, certo? Então, como é que eu vou fazer? A área da coberta vai ser a área da coberta, que eu chamo de A, vai ser igual a AP, que é a área projetada, né? Que é o que eu considero o terreno na horizontal, dividido pelo cosseno do ângulo, certo? Qual é o ângulo? O ângulo de inclinação, aquele que a gente fez o cálculo lá no corte, certo? O ângulo de inclinação. Quando eu tiver o valor dessa área da coberta, eu venho aqui, ó, para essa informação. Em 1 metro quadrado, eu vou ter de 32 a 35 telhas canal, certo, gente? Essa informação é da telha canal. Então, se 1 metro quadrado, por exemplo, vamos botar 35, porque telha quebra muito. Se 1 metro quadrado eu utilizo 35 telhas, aí o valor aqui, eu vou usar quantas telhas? 2.000, 3.000? Aí faz uma regrinha de 3 que você calcula a quantidade de telhas, certo? Que vai precisar. E a área do terreno é somente a largura vezes o comprimento, né? Existe terreno 10 por 20, 10 por 30, 12 por 30, 15 por 30, 15 por 35, e sim. Existem diferentes tipos de terreno, né? Diferentes dimensões, ok? Esse daqui seria a atividade que eu iria passar para vocês, se a prova não fosse próxima semana, né? Se não fosse o projeto, eu ia passar mais essa atividade. Quem quiser fazer, quem quiser, fique à vontade, certo? Quem não quiser, não tiver tempo, não faça. Mas eu indico que faça, por quê? Porque é para vocês aprenderem, tá? Eu indico sempre que faça, mas eu não vou cobrar, certo? Então, esse daqui tá os slides, tá no slide que já está lá no Siga A.
Ok, gente. Ok. Alguém quer fazer perguntas sobre a aula? Todo mundo deu para entender? Eu tenho uma sobre o projeto, professor, Pode que eu fazer. esqueci de fazer. É sobre essa parte de fundações. Porque nessa tarefa que a senhora passou, a senhora deu como é, os tamanhos lá, não foi? Vocês não vão ter como fazer isso, né? Não tem como Isso, seguir as fundações, não é isso? é verdade. Vocês podem seguir aqueles 10, geralmente é padrão. Vocês podem seguir aquelas que eu dei, Então tá bom. É só isso certo? mesmo. Certo. Nessa parte aí, professor, eu vou fazer tipo assim, como aqui o terreno não é plano, eu vou dar uma base da casa e da outra da cozinha, porque a cozinha daqui é mais baixa, que foi feita depois, Entendi. para tentar fazer um negócio legalzinho. Ah, vai ficar ótimo. É bom que é muito bom quando vocês desenham da própria casa, porque depois vocês guardam, vocês nunca vão esquecer desse projeto, que vocês vão vivenciar, já vão ser de engenheiros, aqueles que realmente fazem, né? Que bota a mão na massa e vai lá e faz. Alguém quer fazer mais alguma pergunta sobre o projeto? Tem mais alguma dúvida? Então faz planta baixa, corte vertical, Um corte aí só e uma fachada. e a parte da frente, né? A fachada. A fachada frontal, a principal, né? Que é a que tem mais detalhes. Se quiser botar as fotos para enriquecer, pode também. Ok. Ok, gente? Alguém mais quer fazer pergunta? Gente, quando eu estiver fazendo, quando vocês enviarem no CIGA, eu vou baixar tudo na segunda-feira, certo? E aí, se vocês quiserem, eu boto para apresentar. Se o aluno quiser, ele também pode botar para apresentar. Então, cuidado com a foto, tente botar uma foto boa, certo? Ou se for escanear, tentar para ficar bom, para a gente poder ver bem direitinho aqui no computador. Tá ok? Ok. Tá certo. A organização do projeto também vai valer ponto, certo, gente? A organização também vai valer ponto. É importante vocês saberem disso. Então, tentem fazer o mais organizado possível. Podem tirar dúvida comigo por e-mail, podem tirar dúvida, se quiser mandar foto do que já desenhou e tirar dúvida, pode mandar. E também com a monitora, que eu já conversei com ela, disse que essa semana para a gente tentar dar uma atenção maior a vocês para a execução desses projetos. Tá bom? Outra dúvida. Faz a legenda no corte vertical? A legenda no corte Isso, lá do tá, se é madeira, essas coisas. tá com as. Como é o nome? Com as convenções. É bom ter. Sempre tem. Ok. Mais alguém quer fazer pergunta? Não? Ninguém quer fazer mais pergunta? Então, tenham todos uma boa noite e se dediquem essa semana. Não vamos deixar para a última hora, gente. Vocês têm uma semana inteira aí para tentar, né, nos horários que der. E eu botei para entregar até o domingo, para pegar o final de semana todinho. Eu espero que o cigarro não dê problema esse final de semana, né? Que dê tudo certo para vocês conseguirem anexar no cigarro. Tá bom? Caso der problema, na segunda-feira eu abro a atividade para todo mundo postar a atividade até a segunda-feira, mas tenho fé em Deus que vai dar certo. Ok? Alguma dúvida? Ok. Não? Então, tenham todos uma boa noite, gente. Tá? Tchau e até segunda. Boa noite, até. Até segunda.